Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo vamos falar sobre óxidos. Vamos começar? Então, os óxidos temos as definições aqui. Então, o óxido neutro são os óxidos que não reagem com a água, com os ácidos ou com as bases. São óxidos covalentes, ou seja, formado por ametais. E como exemplos temos o CO, o N2O e o NO. Já os peróxidos são óxidos que apresentam em sua estrutura o grupo O2-2. Nesses compostos, o NOx do oxigênio vale -1. E a gente sabe que o NOx mais comum do oxigênio é -2, mas em alguns momentos, para substâncias em especial, ele assume outros valores. É o caso dos peróxidos, vai valer -1. E como exemplo, H2O2, MgO2. Os peróxidos são os óxidos que apresentam em sua estrutura o grupo O4-, ligado a um metal alcalino ou alcalino terroso. Para esses compostos, o oxigênio possui o NOx de -0,5 e como exemplos temos o Li2O4 e o BaO4. Para fazer a nomenclatura, então, dos nossos óxidos neutros, a gente vai usar os prefixos óxido de mais o outro prefixo e o nome do elemento. Como, por exemplo, CO, monóxido de carbono, N2O, monóxido de dinitrogênio. Então, tem um oxigênio, monóxido, de nitrogênio, N2, 2 nitrogênios. O outro exemplo, NO, monóxido de nitrogênio. Na nomenclatura dos peróxidos, a gente vai usar peróxido de mais o nome do elemento. A fórmula geral fica assim, o E indica o elemento, o N o número que esse elemento vai se repetir, o oxigênio e sempre o 2 ali subscrito. Então, H2O2, peróxido de hidrogênio. N2O2, peróxido de sódio. MgO2, peróxido de magnésio. Para a nomenclatura dos superóxidos, então, a fórmula geral, se ele tiver um metal alcalino, que é da família 1A ou família 1, vai ser o elemento e o 2 do ladinho dele, o oxigênio aparece sempre com 4. Metais alcalinos terrosos, que é a família 2A ou família 2, a gente tem o elemento sem representação subscrita e o oxigênio número 4. E aí vai ficar superóxido de e o nome do elemento do metal. N2O4, superóxido de sódio. MgO4, superóxido de magnésio. E aqui a gente vai falar um pouquinho das reações. Então, por mais que o nome seja óxido neutro e que na definição ele não reage com ácidos, com base ou com água, eles podem sim ter reações, como por exemplo o NO com o oxigênio formando o NO2. Tá? Então, o óxido neutro, conforme a definição, não reage com ácidos, bases e água, mas pode sim reagir com outras substâncias. A reação dos peróxidos, então, quando eu tenho peróxido e água, os produtos vão ser sempre uma base e água oxigenada, como no exemplo aqui. Se a reação do peróxido for com um ácido inorgânico, vamos ter a formação de sal e água oxigenada, como nessa reação. Os superóxidos vão reagir com água e sais inorgânicos. Então, quando ele reage com água, os produtos são base e gás oxigênio. E quando ele reage com ácido inorgânico, a gente tem a produção de um sal, de água oxigenada e de gás oxigênio. E aqui a gente tem os principais compostos. Então, o monóxido de carbono, que é o óxido neutro, está presente nas combustões incompletas. O monóxido de nitrogênio, que é o NO, faz parte da composição da chuva ácida. E temos a nossa água oxigenada, como o peróxido mais conhecido. E os superóxidos são tóxicos, instáveis e são empregados como intermediário de reações catalisadas por oxidase e não muito pela indústria. Nesse vídeo, nós falamos sobre óxidos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!